você estava falando e em alguns momentos eu lembrei muito do meu pai. Por quê? O meu pai, ele foi uma pessoa que colocou em mim um amor pelo cavalo e, infelizmente, eu nunca consegui entender de fato tudo que ele está falando. Mas o porquê que eu estou mencionando isso? O meu pai, ele serviu na cavalaria, acho que 10, 15 anos, lá no Rio. E o meu pai sempre foi apaixonado por cavalo. Ele sempre mencionou sobre essa questão da doma doma consciente? Doma consciente, Então, doma gentil. Da doma consciente, da doma gentil. Eu vi ele em alguns momentos assim, eu ficava, que loucura é essa? Porque eu te falei, eu morei no interior. Então às vezes tinha um cavalo brabo no meio do mato, e aí chamava meu pai chegava, parecia que ele só encostava no cavalo, o cavalo ficava calmo. Eu falei, que isso, cara? Que bruxaria Que é bruxaria essa? é essa? É assim, meu pai plantava bananeira em cima dos cavalos, porque os cavalos era tão... Tinha uma conexão tão grande, que tinha até essa foto que ele brincava, que ele virava a foto de cabeça para baixo, parecia que ele estava levantando um cavalo. Então, ele sempre foi muito conhecido. Eu fui em vários encontros da cavalaria com ele, depois que ele saiu, né? Eles se reúnem até hoje. E ele sempre menciona, cara, seu pai era assim, era coisa de outro mundo. E aí isso foi criando um amor em mim que eu sempre quis servir a cavalaria para entender um pouco sobre aquilo, porque nós nunca tivemos condições de comprar um cavalo, de ter um espaço para criar, para cuidar do cavalo. E infelizmente eu não consegui ter essa experiência e também, cara, eu só andei de cavalo uma única vez na minha vida. E eu fico assim muito triste. E acho que até quando eu falei para você no off, que uma das coisas que eu tenho vontade de em algum momento ter uma fazenda, no dia que eu tiver condições, né, de ter pessoas para ajudar. Depois você fala um pouco sobre a dificuldade de morar numa fazenda de fato. Só que uma das coisas uma das primeiras coisas que eu quero fazer é de fato ter um cavalo e conseguir me conectar, criar essa conexão, porque eu sempre ouvi isso a vida inteira e eu não consegui vivenciar. Então, tudo que você tá falando tá me fazendo me lembrar do meu pai, de tudo que ele sempre falou pra mim, sabe? E aí eu tô vendo em você o mesmo amor, a mesma conexão, e é surreal de fato isso, e segue pra gente aí essa história, porque eu acredito que é algo, quando você de fato se permite a se conectar, não apenas com o cavalo, mas o cavalo, ele, sei lá, o olhar do cavalo é algo muito profundo, sabe? É tipo um olhar de uma criança. Quando a criança te olha, você já tá vendo se ela te odeia ou se ela gosta de você. Porque transparece, sabe? Então eu sempre vi que o cavalo, ele tem esse olhar profundo que toca na sua alma, sabe? É muito louco, mas enfim. Não, e isso é um fato, né, que me levou a estudar e me especializar na comunicação equina. E entender mais esse universo e a psicologia do cavalo. E aí também entender a nossa psicologia, né? Na neurociência e no comportamento humano, eu fui entender os porquês. Mas eu vivenciei isso, de ver muita gente, assim, cara, assim, que é grato até hoje, assim, que eu encontro na rua, que me chama para falar, cara, obrigada por aquilo que você me deu, né? E, na verdade, o que os cavalos e que a pessoa se permitiu a se dar, porque é uma experiência que mexe tanto com as pessoas e traz essa conexão tão profunda, porque os cavalos, eles realmente têm esse poder, né? E fazendo treinamentos ali, tendo muitos acontecimentos, né? Que eu não sabia explicar, mas que eu entendia com outros sentidos. Uhum. Eu fui para a África do Sul, eu encontrei uma especialização. Você lembra do ano, mais ou menos? O ano foi 2022. Então foi 2 anos do início da crise da pandemia. Foi 2 anos, E foi ali 1 ano depois, vamos falar assim, de que eu realmente comecei a dar treinamentos abertos ao público, que eu abri meu Instagram e comecei toda essa história. Então, quando eu cheguei na África do Sul, eu fui lá para entender como que o cavalo pensa. Por que esse olhar dele mexe tanto com a gente? Por que eles mexeram tanto comigo? Por que eles me devolveram, né, essa conexão comigo mesma? E a ciência, ela é maravilhosa, né? Porque eu acho assim, eu adoro entender algo
intangível, e poder explicar ele e embasar, né? Poder embasar isso. Porque hoje tem tantas pessoas que falam sobre o coração do cavalo, sobre a conexão do cavalo, mas eu sentia falta isso tudo eu percebia, eu tinha esse contato, mas eu sentia falta de realmente ter um embasamento ali. O que acontece? Olha que interessante. Por favor. Os cavalos, eles são presas na natureza, né? E eles não têm nenhuma vantagem para um possível combate com um predador, como um chifre, por exemplo, né? Ou, sei lá, uma fumaça que ele joga ali. Não tem, né? O cavalo, ele corre, mas o correr não de longe, não é a maior estratégia do cavalo, né? E aí a gente olha e fala assim, pô, é um animal, então, extremamente frágil na natureza, né? Mas ele tem uma das defesas mais fortes que eu acredito que uma espécie pode ter. Porque o cavalo, ele lê o ambiente que ele tá. Então, como que ele lê o ambiente, né? Ele tem os sentidos dele extremamente aguçados. Então, se você olhar a orelha do cavalo, ela funciona como antenas separadas, né? Então, eles têm, assim, eles conseguem virar uma para cá, outra para lá, escutar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, juntar essas informações. Eles são monoculares, então ele está enxergando aqui. O único ponto cego do cavalo é bem atrás. Por isso que às vezes acontece que fala assim, não passa atrás do cavalo. Na verdade, assim, conheça o cavalo, né, primeiramente, e segundo, você tem que avisar o cavalo que ele tem que saber que você está ali, não pode se assustar com você, né? Então, por isso que às vezes você não pode passar ali correndo, se o cavalo assusta, ele pode vir a dar um coice. Mas o mais interessante é que ele tem uma glândula chamada vomeronasal, onde ele percebe as químicas que estão no ambiente. Químicas de medo, amor, o que for. Então, ele consegue fazer uma leitura do ambiente, e fora que ele escuta o nosso batimento cardíaco a até 1 metro, 2 metros ali aproximadamente de distância. Então, quando você está de frente para um cavalo, ele está te lendo inteirinho. Por que seu pai conseguia se aproximar e acalmar o cavalo? Porque, no fundo, teu pai estava calmo. Era o que estava dentro dele. Então, quando a gente está ali domando o cavalo, na verdade, a gente está domando a gente mesmo. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.